Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Tem que achar alguém para traduzir aqui, né? Vocês entendem tudo em francês, tá bom? Vamos restaurar as origens de São Luís, amém? Os primeiros que chegaram aqui, eles falavam em francês, né? E falavam muito, né? Queridos, eu sou brasileiro de Uberlândia, Minas Gerais. Pastor Charrier e eu nos conhecemos desde a nossa conversão, quase 40 anos atrás. E nós fomos missionários no norte do Brasil também. Ele na região de Cuiabá e um pouco além, e eu depois fui 500 quilômetros mais ao norte, e sempre andamos juntos. Fomos juntos no mesmo avião para a Inglaterra, onde eu fiquei 3 anos. Ele continuou lá, né? E Deus nos chamou, eu e a minha esposa, para a França. Eu sou pai de 3 filhas. Uma nascida no Brasil e foi conosco em missões com 4 meses de idade. E a outra nasceu em Londres e a outra nasceu na França. E a minha esposa agradece a Deus que não continuou enviando a gente para outros países, senão a gente já teria uns 14, 15 filhos, né? Se em cada país fosse uma pessoa. Eu sou o 12º filho de uma família de 20 filhos. E meus pais não eram cristãos, mas tinham uma fé simples. E meu pai, quando casou com a minha mãe, ela com 17 anos, ele com 19, 20, e falou, nós vamos ter 20 filhos. E essa visão se cumpriu. E eu dou graças a Deus, senão eu não estaria aqui hoje, né? Poderiam ter parado com 10 filhos, já estava bom, né? Porque nessa época grandes famílias eram 6, 8, 9 filhos no máximo. Então, mas Deus honra uma visão, amém? E Deus quer que nós perseveremos numa visão, e o resultado é sempre bênção, né? Então, queridos, eu sou pastor, missionário, tenho um coração para missões, inclusive vão estar ministrando no Brasil semana que vem, a semana inteirinha no intensivo de missões em Uberlândia, plantação de igrejas, cuidar de vidas, ganhar pessoas, formar líderes, porque algumas pessoas pensam que aqueles que ministram sobre Israel, sobre uma visão de Israel, eles vivem num mundo paralelo, né? Só sabem falar sobre isso e tal. Não, nós vivemos uma realidade do ministério, da família, do trabalho. Eu sou cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucal. A minha esposa é enfermeira e servimos ao Senhor no Brasil, usando a nossa profissão, né? Na região da Amazônia. E na Europa já não podemos usá-la e nem temos tempo para isso, então nos dedicamos ao ministério. Mas nós não somos pessoas desconectadas da realidade. Amém? Nós sabemos o que é trabalhar com as próprias mãos, o que é passar um concurso público, o que é ter a sua própria empresa. E Deus quer ministérios que tenham a cabeça nos céus, mas os pés na terra, né? Então, quando nós falamos de Israel, de alguma visão um pouco mais, talvez, profética, a gente entende as realidades pastorais do ministério, porque alguns pastores, eles falam, mas eu tenho uma realidade do dia a dia, eu também tenho. Temos a igreja lá, minha esposa ficou cuidando da igreja, estamos formando líderes, sabemos a luta de alugar um local, de reconstruir, de comprar, né, de administrar, de plantar uma igreja. Então, nós somos pessoas conectadas com a realidade. A nossa igreja em Uberlândia tem um bom número de pessoas, alguns milhares, e dezenas de pastores. Então, nós conhecemos essa realidade, amém? Então, tem lugar para a igreja, e tem lugar para os ministérios, e tem lugar para oração, intercessão, ministério profético. Deus é um Deus que não se atrapalha com muita coisa, Ele consegue fazer muita coisa e fazer bem, amém? A gente aqui enrola o meio de campo, e às vezes faz até gol contra, né? E depois a França que vai para a final. Amanhã vocês têm que torcer pela França, viu, gente? Estou brincando. Queridos, então vamos orar juntos. Nós estamos dando abertura a essa conferência, trazendo a palavra. Pastor Charrier, Henrique são
homens de Deus vão estar compartilhando, e vamos ver como Deus vai encaixando as coisas, né? Não fique estressado. Não, eu não consegui acompanhar tudo, nem eu consigo acompanhar eu mesmo. Então, não te preocupe, tá? Você tem internet, tem fontes para pesquisar depois. Eu vou balançar, em francês é balançar, mas eu vou jogar muitos dados, muitas coisas para você. Não te preocupa, você acha isso em livros, na internet, tem, tá? Não te preocupe em anotar tudo. Se você consegue anotar, faça-o. Se não consegue, não te preocupa. Receba aquilo que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida, é mais importante. Tá bom? Vocês concordam? E se não concordar, a gente vai fazer igual. Então, né? Amém. Vamos orar juntos? Peça ao Senhor para ministrar o seu coração. Algumas coisas vão passar pela cabeça, pela mente, informações, mas isso precisa descer até o teu coração e deixar uma marca aí, né? Amém? Senhor, nós te louvamos, te damos graça, Tu és o guarda de Israel, Tu és o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Tu és também Rei das nações, Senhor das nossas vidas. O Evangelho nos alcançou, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação do judeu, mas também do grego, dos gentios. Nós somos testemunha do poder desse Evangelho, Senhor. Ele mudou nossa vida, nossa história, a nossa eternidade, Senhor. E nós não queremos desprezar o poder das Escrituras, porque elas são espírito e são vida, Senhor. E elas não voltam vazias. Elas operam em nós aquilo pelo qual o Senhor a enviou. Então agora nós nos submetemos à autoridade do Espírito Santo e à autoridade das Escrituras, que são vivas e eficazes e que agem em nós, que separa a alma do espírito, juntas e medulas. Senhor, que a Tua palavra nos instrua, nos esclareça, nos ilumine, nos motive, nos corrija, nos empurre para frente no plano de Deus. Nós nos submetemos a Ti agora, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vocês podem me alcançar uma garrafinha de água, um copo d'água, por favor? Tá? Queridos, por que falar sobre Israel? Tem tantos assuntos, eu preguei muitos anos e prego ainda sobre conversão, arrependimento, consertar as coisas com Deus, família, ministério, missões, chamados. E nós vamos continuar pregando sobre isso, porque a palavra de Deus são fundamentos, precisamos fazê-lo. Mas por que falar sobre Israel? Para algumas pessoas, falar sobre Israel é uma novidade. É algo interessante. Algumas pessoas veem Israel como algo um pouco místico, a Terra Santa, né? Essa ideia quase que católica de lugares de peregrinação. Mesmo na França nós temos Lourdes. Quantos conhecem Maria de Lourdes? Lourdes é uma cidade da França, um lugar de peregrinação, como a Aparecida do Norte aqui, como o Juazeiro, né? Essa ideia. E muitas pessoas têm uma visão muito mística de Israel, uma coisa... outras pessoas veem Israel como uma tribuna, como é uma nação muito importante, que os holofotes, mesmo do mundo, são voltados para Israel, para Jerusalém, né? Diz... Em inglês tem essa frase que um espirro em Jerusalém e o mundo estremece, né? E realmente a mídia é muito assim. Então muitas pessoas veem Israel como uma tribuna, uma maneira de você subir no palco, você aparecer. Mesmo uma abordagem desequilibrada, polêmica sobre Israel, da mídia, né? Faz o buzz, né? Como diz na internet, outras coisas. Eu vi só um artigo que saiu num jornal francês, e eu fui ver na internet as reações. Em poucas horas, tinha mais de 400 comentários. Críticas, apoio, escrito por gente do mundo inteiro, e como falava do povo judeu, muitos judeus também se manifestaram. Então, assim, Israel provoca uma onda de choque, rapidinho. Então, nós podemos nos equivocar das nossas motivações, né? Então, algumas pessoas querem se tornar, talvez até especialistas sobre Israel,
seja ao nível teológico, sociológico, político, porque é uma nação singular, é um povo único. Em inglês tem the uniqueness of Israel. Então, essa singularidade, a expressão em português ela é fraca. Mas que Israel é singular. Você pode falar, mas cada nação é singular. Como cada pessoa é única, é singular. É verdade. Mas Israel tem um chamado, uma missão que nenhuma outra nação tem. Da mesma maneira que a França tem um destino, o Brasil tem um destino, tem um propósito de Deus para a vida dele, como nação, assim como para uma pessoa. Mas Israel tem um plano com consequências muito mais graves, muito mais eternas. E nós precisamos entender isso. E não sou eu que estou falando isso. Vamos ver na Bíblia aqui, Deuteronômio 29. Vamos abrir, vamos ver o que a Bíblia fala. Na boca de Moisés, não, Deuteronômio 33, 29. Eu não vou ler todas as passagens. Deuteronômio 33, 29, a bênção de Moisés, logo antes de morrer, ele abençoa Israel. E no versículo 29 ele conclui, ele já está terminando o cântico dele. E ele, pode deixar aqui, princesa, para minha água, se quiser, tá? Eu me sirvo. 33, 29. Olha como ele conclui essa bênção sobre Israel, esse cântico. Ele diz: feliz és tu, ó Israel, ou bem-aventurado és tu, ó Israel. Essa palavra significa bem-sucedido. És tu, ó Israel. Quem é como tu? Olha essa pergunta, mas quem é como tu? Então essa pergunta é uma afirmação, na verdade, que Moisés vendo as tendas de Israel, o povo de Israel, e tendo andado 40 anos com esse povo, como líder de Israel, ele olha e fala, mas que outro povo é como tu? Você é único. Não existe outro povo como você. Querido, isso é chamado em teologia o escândalo da particularidade. Ou seja, num tempo em que o Egito era a maior potência, ao mesmo tempo que na China já tinha dinastias poderosas, né? A história, a arqueologia está mostrando. Esse mesmo tempo, o Deus da Bíblia, que conhece todas as coisas, ele esquece essas grandes dinastias, esses grandes reinos, e vai falar sobre um povo pequeno, num pedacinho de terra muito pequeno, né? Vai contar a história em detalhes de reis de Israel, que era assim, não era nada comparado com grandes nações. Vai contar a história de reis maus em Israel, detalhes do nascimento dele, esquecendo grandes dinastias. Isso para o mundo é um escândalo. Eles não entendem por que a Bíblia, né, vai cuidar do negocinho assim, tão pequena aos olhos deles, e esquece, porque o mundo gosta da aparência. Aliás, a palavra mundo, cosmos, né, de onde vem, significa aparência. De onde vem cosmético, vem da mesma raiz. Tá? As mulheres sabem do que eu estou falando, né? O cosmético ali, então você pode mudar até a aparência. Entende? Vem dessa palavra cosmo, é mesmo para mundo. O mundo ama, né, as coisas elevadas, grandes e tal. Então, no olhar do mundo, Israel é um povinho assim. Você sabia que a menção de Davi, da casa de Davi, durante séculos na arqueologia, não aparecia? Eles questionaram isso, até que um dia, no norte de Israel, acharam uma pedra, né, está nos museus de Israel hoje, escrito The House of David, a casa de Davi. Então, mesmo os arqueólogos, os grandes estudantes, desprezavam, não tem nem menção disso. Na verdade, a primeira menção de Israel conhecida é a estela de Meremtah, que está no Museu do Egito, mais ou menos 1200, eles falam de um povo que habitava essa região já como o povo de Israel.
É uma primeira menção arqueológica que nós temos e coincide um pouquinho antes, com o tempo de Juízes, um pouquinho antes do estabelecimento do reino de Saul, de Davi depois, que é por volta do ano 1000. Mas então assim, o mundo sempre desprezou, a Bíblia sustentou sozinha durante séculos, por exemplo, que Jesus foi julgado sobre Pôncio Pilatos. Arqueologia, historiadores, sempre negavam, não, nunca ouvimos falar de Pôncio Pilatos, não existe, então isso aí é invenção, não sei o quê. Até que, 50 anos atrás, um pouquinho mais talvez agora, eles descobriram em Cesareia Marítima, descobriram no hipódromo ali, descobriram pedras, que são os espelhos da escada, e cada degrau estava escrito Pôncio Pilatos. E acharam moedas gravadas com a imagem e o nome dele. A Bíblia sustentou sozinha essas verdades. E sobre crítica, mas não, a gente nunca achou. Não achou porque você é muito burro, um dia vai achar. Né? Eu brinco assim, a verdadeira ciência, cristão não precisa ter medo da verdadeira ciência. A gente tem que ter receio das pseudociências, falsas ciências, afirmações que não são científicas. Sabe? E que às vezes cristão você fica, não sei, não precisa defender a Bíblia, ela se defende sozinha, amém? A palavra de Deus, no final a gente vai ter razão, não tenho tempo para te falar de muitos casos assim, mas então, por que falar sobre Israel? Para mim, a autoridade em qualquer área é a palavra de Deus. Então, quando algo é importante para Deus, aparece na sua palavra. Sabia? Existe uma lei que chama a lei da primeira menção. Quando você vê na Bíblia algo mencionado pela primeira vez, preste atenção. Normalmente ali tem uma semente de toda a revelação. É por isso que quando você for fazer um estudo bíblico sobre qualquer verdade, procura na Bíblia a primeira vez que apareceu aquilo. Se você quiser saber sobre casamento, procura a primeira vez que falou sobre casamento. Se você quiser saber sobre sacrifício, procura a primeira vez. Se você quiser saber sobre Israel, procura a primeira vez. Porque ali está a semente de toda uma revelação. Amém? Isso aí é uma dica para você estudar as escrituras. Claro que tem uma pequena taxa, depois você tem que pagar a parte, viu? Estou brincando, querido, isso é de graça. Então, vamos ver o que a Bíblia menciona mais. Porque Deus não fala por falar. Deus não fala assim para jogar a conversa fora. Então, se está escrito na sua palavra, centenas de vezes, dezenas de vezes, milhares de vezes, é importante. É muito importante. Não foi por acaso que foi repetido, sabe? Então, o que aparece mais vezes na Bíblia? Qual a palavra que aparece mais vezes na Bíblia? É a palavra Yahvé, Deus, o Senhor. Aparece mais de 7.000 vezes na Bíblia. Mais de 7.000 vezes. Você vai ver quem está em segundo, terceiro lugar. Sabe quem está em segundo lugar na Bíblia? Nas menções. Deus de novo. Ele ficou em primeiro e segundo lugar. Falou, não, é primeiro, segundo, sou eu mesmo, né? Porque a palavra de Deus, ele é o centro. Então, 7.000 vezes é Yahvé, e depois 4.000 vezes ou mais, eu vou te dar os números corretamente, então, Yahvé aparece 7.047 vezes. Em segundo lugar aparece Deus, Adonai, e vários, né? E sem falar outras menções, como o guarda de Israel, o Deus Altíssimo e outras menções. Aparece o que nós traduzimos como Deus, God, Anjur, Adonai, Elohim, tem várias traduções, 4.178 vezes. De longe, disparado, então Deus está em primeiro, segundo lugar. Não, sou eu de novo. Né? E eu outra vez. A terceira palavra que aparece na Bíblia, quase 3.000 vezes, 2.944 vezes, é rei. Queridos, nós temos uma dificuldade de entender que não é a democracia dos céus, é o reino dos céus. É o reino de Deus. É por isso que a Bíblia vai mencionar quase 3.000 vezes rei, a palavra rei. Para Deus como rei, o rei dos reis, mas também para reis normais. Porque a Bíblia dá muita importância a governo, a autoridade. Né? Um reino, o que está vindo dos céus é um reino. E um rei. Entende? Então, terceiro lugar, Deus falou, não, então é o reino. É a autoridade. Em quarto lugar na Bíblia, aparece
Israel. Israel aparece 2.603 vezes na Bíblia. Sem falar Sião, sem falar Jacó, outras menções que está falando de Israel, do povo de Israel. 2.603 vezes. Você sabe a palavra igreja quantas vezes aparece? 107 vezes. Para 2.603. Você vê, não quer dizer que a igreja é 26 vezes menos importante que Israel. Não é isso. Mas o fato de Israel aparecer na palavra de Deus tantas vezes, e que só aparece mais Deus, mesmo o seu nome, a sua pessoa e o reino, governo, autoridade, e que logo em seguida aparece Israel. Só isso já serviria para nos justificar porque dar importância a Israel. 107 vezes igreja, 2.603 Israel. Se você pegar as outras menções, os outros sinônimos e tal, daria mais de 3.000 vezes. Então, você vê a importância que Deus dá a esse povo, a essa nação, porque Israel tem um chamado, Israel tem uma missão, é o de encarnar na terra o reino de Deus, ou a lei divina. De Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Mas a igreja também, meu irmão, não. A igreja tem um chamado de ser luz, de ser sal, mas nós temos um problema, os gentios. Por exemplo, mesmo no Brasil, se uma grande parte do Brasil se tornar cristã, que já é o caso, vai ser um testemunho, claro. Pode glorificar o Senhor. Mas os gentios não têm a capacidade, em tanto que nação, não é o chamado de Deus, de encarnar o reino de Deus. Israel tem que encarná-lo. Israel você já viu quando eles vão fazer um prédio, tem o apartamento decorado? Em francês a gente chama apartamento témoin, apartamento testemunho. Eles fazem tudo, né? Decoram o apartamento, preparam tudo para você ver como que é, como vão ficar o resto tudo. Para você ter uma ideia real, pisar ali dentro, não ver só o desenho do arquiteto e tal. Você pisa lá dentro, vê, você tem noção do espaço. Israel é o apartamento testemunha. Tinha que ser para o povo vir, ver o que é uma nação, um povo vivendo, encarnando a realidade de um relacionamento vivo com o seu Criador. Esse é o papel de Israel, o chamado de Israel. E aconteceu na história. Aconteceu. Você conhece a história. Deus escolheu Israel, trouxe um povo. Vamos ver. Antes de avançar, eu vou te mostrar uma coisa. Deus não escolheu Israel como nós faríamos hoje. Vamos escolher os Estados Unidos, a França, o Japão, Coreia do Sul, né? Para mim fazer um negócio legal ali, porque eles têm um potencial enorme. Seja de recursos naturais ou pouco. Pega o Brasil, 200 milhões de pessoas, uma nação jovem, com muitos recursos naturais, né? É por isso que tudo quanto é ideologia no mundo quer que o Brasil seja porta-bandeira, entendeu? Seja do comunismo, seja do movimento LGBT ou de outras coisas assim. Por quê? Porque o Brasil seria uma excelente vitrine. É um sonho pegar uma nação de 200 milhões, que tem, né, a importância do Brasil, ou o Canadá, ou a França, para ser a minha vitrine. Agora Deus escolheu Israel. Só que Deus é tremendo, porque Ele escolheu um negócio muito pequenininho, muito chumbreguinha, como a gente diz, assim, na linguagem de hoje, muito derrubado. Por quê? Para que a glória fosse dele. E é Deus que fala isso, querido. Porque quando nós vamos falar do milagre de Israel agora mesmo, você vai falar, não, mas, querido, se fosse para falar só sobre grandeza exterior, aparência, eu vou te falar da França, vou te falar dos Estados Unidos, vou te falar da Alemanha, entendeu? Mas assim, olha o que Deus fala. Deuteronômio 7, versículo 6. Deus mesmo explica para Israel, fala assim, vocês vão ser vitrine, mas baixa a bola. Né? Não fica, porque você sabe como é que é o homem, né?
Então o chamado é tão extraordinário que ele falou, não, eu quero que vocês entendam uma coisa, que o milagre em tudo isso sou eu. E que vocês têm o privilégio de ser de encarnar a minha lei, de ser um povo escolhido, eleito. Você sabe que esse chamado é tão chocante, tão importante, tão extraordinário, que mesmo o povo judeu tem uma grande dificuldade com esse chamado. Mais da metade, Rick me dizia que talvez 2/3 do povo judeu tem uma grande dificuldade em aceitar o próprio chamado deles, a própria identidade. E eu vou te explicar por quê na história. Olha aqui, Deuteronômio 7, versículo 6. O Senhor diz assim: acompanhe aí. Porque tu és um povo santo ou separado para o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, te elegeu, para que ele fosse o seu povo próprio, entre todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas o Senhor vos escolheu, porque o Senhor vos amava, e ele o escolheu para guardar o juramento, a aliança que fizera a vossos pais. Por isso o Senhor os tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. E saberás então que o Senhor teu Deus é um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então Deus fala aqui claramente, eu escolhi vocês não porque era grande, o contrário. Eu peguei o menor dos povos, escravo, na servidão, desprezado, e eu os escolhi. Porque o Senhor não vos amou, porque tipo assim, olha, isso aqui é demais, né? Não. Deus escolheu o povo judeu exatamente porque eles não eram, não porque fossem, entende? Então a escolha de Abraão, Isaac, Jacó, a multiplicação, eles foram para o Egito 70 pessoas, vocês sabem, eles chegaram como estrangeiros, eles foram discriminados. Lembra na Bíblia que diz que o faraó pergunta para José, tá, o teu pai, a turma aí, eles mexem com o quê? Então, assim, Israel chegou no Egito como pau de arara, né? Migrante. Sim, e mesmo que José era o segundo no Egito, eles falaram, mas espera aí, seus pais, o que é que eles me cuida de gado e tal, eles têm rebanho. O povo egito detesta isso, mexer com animais sabe assim, a coisa mais ralezinha que tem, isso é desvalorizado. E falando, sinto muito, nós vamos botar vocês num canto aí da terra, lá. A terra de Gósen. Vocês têm que ficar lá porque os egípcios não gostam disso, é desvalorizado. Eles foram discriminados já, porque os egípcios não viam isso como, não é muito artístico, valorizado e tal, né? Uma civilização bem avançada, como eles eram. Então você veja esse desprezo por Israel, porque Israel não significava grande coisa. 70 pessoas, né? Que habitavam em tendas, que pastoreava bicho, cabra, né? Cabra da peste, né? Mexer com aqueles bodinhos, eles chegaram ali, só José que era muito valorizado, mas numa posição muito alta, mas os outros não. Eles falaram, vocês vão habitar lá no periferia, né? Assim, do Egito, porque os egípcios não gostam muito não. Então, aqui fala, depois se tornaram escravos, piorou ainda. Né, mais tarde se tornaram escravos, 400 anos de opressão. Aí a Bíblia repete centenas de vezes, o Senhor com mão forte, com braço estendido, vos tirou da casa da servidão, vos trouxe, vos plantou na terra de Israel. E você lembra aqui uma coisa que ele diz? Porque o Senhor vos escolheu para guardar a aliança deles com os teus pais. Deus escolheu Israel mais tarde por causa de Abraão.
de Isaac, de Jacó, por causa da aliança que ele tinha. Não é porque vocês dizem assim, Israel é né, qualidade de exportação, é o must, é o máximo. Não era não, gente. A Bíblia é muito clara, para que a glória seja de Deus e não nossa. É importante, porque quando nós falamos do milagre de Deus em Israel, mesmo o povo judeu pode ficar um pouco desconcertado. Por quê? Porque durante séculos, a aspiração máxima do povo de Deus entre as nações, por causa da opressão, das injustiças, das perseguições, a ambição máxima deles era terem igualdade. Igualdade de direitos. Não nos trata como povo escolhido, povo eleito, trata-nos simplesmente igual ao outro. Isso foi uma aspiração de 2.500 anos de discriminação, de injustiça. Então essa aspiração foi muito grande. Foi na França, em 1806, que Napoleão deu pela primeira vez, uma nação civilizada, deu a cidadania ao povo judeu. Foi o primeiro lugar na Terra que vocês falaram, são cidadãos iguais a todos os outros cidadãos. Eles não tinham esse. Alguns momentos eles tiveram alguns privilégios, né? Lembra a história de Esther, né? Então a judia chegou a ser rainha, alguns impérios, eles cresceram, foram líderes. Deus sempre foi fiel àquela promessa, serás a cabeça e não a cauda. Isso aconteceu em muitos momentos, mas logo tinha ciúme, injustiça, para roubar os bens, as propriedades, e a história se repetiu centenas e milhares de vezes. Eles eram espoliados, tirados das suas funções, né? Roubados, e tinha que começar a vida em outro lugar. Algumas vezes eles cresciam rapidamente e eram derrubados. Mas, voltando a essa prosperidade, depois de voltar para a terra, você sabe, você conhece a história, né? Com mão forte, braço estendido, vos tirou, vos plantou na terra. Vamos ler o Salmo 80? Olha aqui, Salmo 80 tem um resuminho disso. 80... A Bíblia usa uma figura, uma imagem. Salmo 80, versículo 3. Eu estou invertendo a minha mensagem, então eu estou pregando a segunda mensagem como primeira, então vai ser meio complicado, mas a gente vai, juntos chegaremos lá. Salmo 80, versículo 3. Olha aqui, essa oração. Restaura-nos, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto, e salva-nos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dás-lhe a comer pão de lágrimas, a beber copioso pranto. E depois, essa oração, olha o versículo 8. Trouxeste uma videira do Egito. Aqui estão falando do milagre que Deus fez. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações de Canaã e plantaste essa videira. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela cobriram-se os montes, os seus galhos e com seus sarmentos cobriram os cedros de Deus. E ela estendeu a sua ramagem até o mar, aqui o Mediterrâneo, e os seus brotos até ao rio, que é o sul de Israel, que chama o rio do Egito. Mas olha no versículo 12. Por que derribaste, Senhor, as suas cercas, de sorte que a vindimam todos que passam pelo caminho? O javali da selva devasta, nela se repasta os animais do campo. Então aqui, a primeira parte fala de uma videira que trouxe do Egito uma muda, sabe, a videira, uma vinha, né? Jesus usa essa imagem. O Senhor trouxe essa muda, expulsou as nações, preparou o terreno, plantou essa vinha, ela cresceu, os sarmentos são os galhos da vinha, sabia? Aqueles enroladinhos que ela tem assim, ó, que se agarra. Jesus usa essa imagem de uma vinha. Não sei se vocês têm vinhas aqui, mas eu tenho lá em casa e plantei.
E ela cresce em tudo quanto é lugar. Ela vai cobrindo, tem um pergolado, assim, as cobrir, está cheio de caixas de uva e tal. Então, eles tinham essa imagem, Israel, da vinha, as pessoas entendiam. Então, o profeta, aqui no Salmos, utiliza essa imagem dessa videira. Diz que ela cresceu, ela cobriu os montes, ela foi até o mar, é o Mediterrâneo todinho. Ela foi para o sul, para o norte, até com o Líbano, com a Síria. Então, eles usam essa imagem assim, de uma videira que pegou bem, que cresceu muito, que alastrou por tudo quanto é lugar. E eles usam essa imagem. Diz, o Senhor arrancou as nações, liberou a terra, plantou a vinha e pegou direitinho aquele vigor. E isso aconteceu com Israel. Israel foi 70 pessoas para o Egito e voltou quase 2 milhões de pessoas. Numa terra que manava leite e mel. Você acha que os cananeus queriam falar, gente, bem-vindo, vamos fazer uma reforma agrária aqui, né? Vocês se instalam aí, de jeito nenhum. Os cananeus, filisteus, assim, Israel, Deus, de uma maneira poderosa, estava trazendo o julgamento. Vocês conhecem essa história, amém? Se não conhece, tem que conhecer, né? E Deus arrancou, trouxe um julgamento nessas nações, os tirou e plantou essa vinha. E a vinha pegou. Porque às vezes você planta uma vinha, ou uma planta, né, ela fica mirradinha, aquela coisa, passa 10 anos, não cresce, não dá fruto. E não, Israel, na imagem aí, diz que foi um negócio extraordinário. E é verdade, querido. O auge de Israel é o ano 1000. O reino de Davi e de Salomão. Por volta do ano 1000, 950 a.C., é o auge. Como é que você sabe que é o auge? O território de Davi foi alargado 4 vezes mais do que o território na época de Josué, quando eles entraram. A Bíblia diz, e deu o Senhor paz a Israel por todos os lados. E diz, o Senhor era com Davi, e para onde ele ia, os filisteus e outros inimigos, né, eram derrotados. E assim, e Davi não somente era um líder militar muito forte, mas um homem de Deus, você conhece isso. Então, quando o filho dele reinou, Salomão, quantos lembram? Construiu o templo, a glória de Deus encheu o templo. Salomão representa um sistema de justiça tremendo. Lê a história de Salomão, está em Crônica. Tinha um comércio exterior extraordinário, navios vinham de todos os lugares, trazendo ouro, trazendo animais exóticos. Israel era hoje, em economia, chamaria Israel de um milagre econômico naquela época. Assim, uma importância, uma naçãozinha desse tamanho. Lembra, o auge é quando a rainha de Sabá vem. A rainha de Sabá, sendo a rainha de um dos reinos mais prósperos da África na época. E você sabe, quando você é rei de um império, por exemplo, o presidente da França, ele não vai se impressionar com qualquer coisa. É normal, ou um presidente americano, ou japonês, ou chinês. Então, a rainha da Etiópia não ia se impressionar com algumas coisinhas. Mas quando ela chega, ela é tão impactada com a glória de Israel, militar, com o povo de Israel, com o culto. Ela fala no final, mas primeiro ela fala do ouro, porque era servido prata, em ouro, a guarda real com escudos de ouro, com escudos de prata, escudos de bronze. Assim, o sistema de justiça em Israel. Salomão lê Eclesiastes. Salomão era botanista, era biólogo, hoje seria diplomata, relações públicas, empreendedor, assim, uma coisa extraordinária. A rainha de Sabá, ela diz, lembra como ela fala? Eu ouvi muitas coisas antes de vir, mas o que eu vejo hoje ultrapassa tudo. Normalmente, no mundo hoje é o contrário, né? Eles fazem a maior propaganda, aquela coisa, aí você vai... não é bem assim não, tem muito marketing aí. Israel, ela ficou impactada porque ela fala para Salomão, é muito mais. E a sua mesa, e os teus servos. E no final fala, que povo abençoado, de ter um Deus tão próximo deles. Ela foi tocada não só porque, de ouro, legal, não, a minha guarda real não tem escudo de ouro. Não, ela termina falando, e de ter um Deus tão próximo. O último testemunho dela foi, mas o que mais me impressionou, não é a tua mesa, os teus servos, é que vocês são um povo que tem um Deus que habita no meio de vocês.
que vos abençoou. Ela abençoa Israel no nome do Deus de Israel. Ela ficou super impactada. E ela tinha trazido presentes, coisas assim, pensando, eu vou impressionar, né? Que o meu reino é muito grande e tal. Ela ficou impressionadíssima. Queridos, então, houve um momento na história que Israel encarnava de uma maneira maravilhosa o reino de Deus. Justiça, poder, autoridade, conhecimento, conquistas militares, todas formas de, né? E o mais admirável, um relacionamento com um Deus vivo, com a lei justa. A rainha de Sabá ficou impressionadíssima. Esse é o chamado de Israel. Aí você vê Israel encarnando o seu chamado. As nações deviam vir a Israel e falar, mas como você consegue? Como vocês conseguem governar esse povo? Como você consegue justiça social? Como você consegue se desvencilhar dos seus inimigos? Como vocês conseguem ser um povo próspero? Como que vocês conseguem ter relacionamento com esse Deus que não tem imagem, não tem isso? Como que ele fala com vocês? Como que vocês conseguem? Então, as nações viriam até Israel para ver, para aprender. E não um negócio assim, místico, não, é uma realidade aqui. Queridos, mas vocês conhecem a infidelidade de Israel. O filho de Salomão, Roboão, depois da morte do seu pai, seguindo o conselho dos jovens e não dos sábios, lembra da história? Ele divide o reino de Israel. Ele é muito duro, ele não se deixa guiar pela lei de Deus, ele divide Israel com o reino do norte ou do sul. 11 anos depois da morte de Salomão, 11 anos só. Faraó faz uma incursão militar em Israel e já expolia Israel, só 11 anos depois. Então Israel saiu de uma posição de glória para uma decadência muito rápida. Nosso ministério chama Glória em vez de cinzas. E na Polônia, o ano passado, eu ministrei sobre vindo da glória para as cinzas. E depois das cinzas para a glória. Né? Mas Israel perdeu muito rápido. Imagina, 11 anos depois da morte de Salomão, Israel já estava entrando em decadência. Então, e depois você conhece todo o processo. Eles começam a perder algumas batalhas, começam a entrar em idolatria, finalmente são levados cativos às 10 tribos do norte, e depois Jerusalém cai, é queimada a fogo. Né? A gente pode, é o que a gente leu aqui no Salmo 80, quando diz, vamos ler de novo, versículo 12. Essa vinha que estava tão próspera, tão bela, tão vigorosa. Versículo 12. Por que arrancaste as suas cercas? A cerca fala da proteção de Deus. Então, de repente, a vinha não tinha cerca mais. Eu nasci numa fazenda. E até hoje meus irmãos têm fazenda em Minas. Tiram a cerca para você ver. De uma plantação bem vigorosa. Os animais entram, eles pisoteiam, eles quebram tudo, eles mordem os brotos, rapidinho aquilo vira uma desolação. Isso foi profetizado e aconteceu com Israel. E a primeira pergunta que nessa oração, eles falam, por que, Senhor, o Senhor arrancou as cercas da vinha? Por que o Senhor tirou essa proteção? Isso é algo que o povo judeu não entende, muitas vezes, que Deus arrancou a cerca de proteção. E depois isso aparece muitas vezes na Bíblia, falando, por que não sais mais com os nossos exércitos? Por que viraste o seu rosto de nós? Por que não te lembra mais de nós? Os salmos estão cheios de orações assim, lembra-te de nós. E aqui nesse salmo é uma oração, eles estão falando, Senhor, eu não entendo. É como um lavrador, eu não entendo que ele plantou, prosperou, cresceu, estava sendo uma bênção, e de repente você vai lá, arranca as cercas. Mas isso já estava profetizado, queridos. Vamos ver em
Deuteronômio 30, 31, 32, 33, nós não vamos ler tudo, já estava profetizado dessa infidelidade de Israel. Moisés, ele profetizou e falou, claro, ele escreveu um cântico que devia ser ensinado e cantado em Israel. Por que um cântico? Você sabia que um cântico utiliza um outro hemisfério do cérebro, a música. É por isso que para lembrar de uma música você tem que cantarolar, né? Ah, ok. Aí vem. Então, assim, eles transmitiam certos valores, profecias com cântico. Então Moisés falou, ensina aos filhos de Israel esse cântico. Só que esse cântico falava da prosperidade de Israel, mas falava também de um julgamento de Deus. Olha, Deuteronômio, vamos ler só o 33. Na verdade, nós teríamos que ler o 30, o 31, o 32, mas eu vou resumir simplesmente. Não, vou escolher só uma passagem que nós vamos ler, não vamos ler tudo, não. Vamos ler no 31, versículo 14. A futura rebeldia de Israel foi profetizada. 31, 14. Vocês acharam? Vamos lá? Ó, disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados, então chama Josué, apresenta-o diante do povo, dá ordens a eles. Então, assim fizeram. Versículo 15, então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, que se deteve sobre a porta da tenda, e disse o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com os teus pais, e este povo se levantará, e se prostituirá, indo após deuses estranhos, na terra para cujo meio ele vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei, e dele esconderei o rosto. Desampará-lo-ei, e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que ele dirá naquele dia, não nos alcançaram esses males por não estar o Senhor nosso Deus no meio de nós. Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico, e ensinai-os aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido, e se fartado, e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando tiver alcançado todos esses males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha. Pois a sua descendência sempre o trará na boca, porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes mesmo que o introduza na terra que sob juramento prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Então o povo de Israel já aprendeu um cântico que profetizava, que testemunhava contra eles, que relembrava que Deus havia já declarado que depois de ter entrado na terra, fartado, engordado, tem uma expressão, ele fala assim, e o meu amado deu coices, como um animal, entende? Que era bem, você podia lidar com ele, mas de repente ele dá coices. Então, assim, Israel viveu essa realidade da vinha ou de um animal que foi
abençoado, que prosperou, que cresceu. Mas eles lembravam já esse cântico que Moisés falou, vocês vão ser, Deus usa o termo, você vai anular a minha aliança. Mas você lembra que Deus fala uma coisa, eu sou o Deus que guardo a aliança e a misericórdia. Porque a aliança é um compromisso mútuo, é como no casamento, são os dois lados. A aliança de Deus com os patriarcas, ele nunca anulou, mas a aliança de proteção, que é a cerca, quando Israel saiu por rebeldia, por idolatria, a Bíblia diz que fizeram pior do que todas as nações. Amados, se a rainha de Sabá voltasse a Israel, 30, 40 anos depois, ela ficaria chocada. Salomão, porque ele casou com a filha de Faraó, nos altos em Jerusalém mesmo, ele já construiu ou permitiu para sua mulher templos de adoração a ídolos já do Egito, abominações dos moabitas, já tinha prostitutos homossexuais em Jerusalém. Salomão não tinha morrido ainda, você sabe, Salomão desviou durante um tempo, né, depois no final da sua vida ele volta. Então por causa das suas mulheres, diz Salomão, né, casando-se com muitas mulheres, perverter o seu coração. Salomão, sabia, marido gosta de agradar a mulher, né? E ele começou já, deixa para lá, é a religião dela, mas ela não é judia, não tem problema. E isso diz que serviu de laço para Israel. Então, assim, isso estava profetizado. Então, Deus, o que ele fez? Ele arrancou as cercas. E aí o povo judeu não entendia, falava, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor prometeu, o Senhor era conosco, né? O Senhor é o Deus que com mão forte, braço estendido. É por isso que eles... Mas se você lê o Salmo 80, vamos voltar para lá, Salmo 80, essa oração, por que o Senhor arrancou a cerca? Por que o Senhor nos expôs? E mesmo os inimigos de Deus, isso também foi profetizado, fala, quando os estrangeiros chegarem e virem a desolação, eles vão falar, mas por que o Deus de vocês fez essa desolação aqui? Falou, mas ou ele não ama vocês, né? Ou ele não é poderoso. Mas eles mesmos tinham que responder, falar, não, ele nos ama, ele é poderoso, mas nós fomos infiéis à aliança. E eles tinham que testemunhar que o Deus de Israel era justo, e que eles é que eram infiéis. Isso acontece na igreja também, acontece na vida de uma pessoa cristã também, não é? Quando você deixa de ser fiel ao Senhor, e você não dá um testemunho de fidelidade, você vai ter que dar um testemunho de infidelidade. E falando assim, você quer saber por que eu estou aqui hoje? Porque hoje sou uma pessoa oprimida, deprimida, angustiada. Por que o meu casamento acabou? Porque eu não levei a sério, porque eu fui infiel ao Senhor, porque eu não busquei a Deus, porque eu me desviei. Então Deus santifica o seu nome, mesmo quando nós somos infiéis, porque Ele permanece fiel, a Bíblia diz. Né? Se nós somos infiéis, Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele continua fiel. Mas olha, Ele fala, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, 80, versículo 14 dos Salmos. Olha e vê, visita esta vinha. Queridos, Israel, por quase 3.000 anos, porque isso aqui aconteceu, nós estamos no ano 900 antes de Cristo, mais ou menos, já começou o declínio de Israel. A glória de Israel durou pouco tempo, com Davi e Salomão. Depois já começou divisão, guerra uns com os outros, ídolos, lembra? Eles já queimavam os filhos deles para Moloque, e assim, assassinato. Israel, lê a história de reis, de crônicas, não tem? Eles assassinavam o outro, botavam o outro rei no lugar. Você acha que o Brasil é corrupto e tem manipulação? Lê a história de Israel. O general do exército matava o outro lá numa bebedeira e tal. Tem coisa assim terrível, terrível. Israel virou um testemunho terrível. Mas já há 2.900 anos, pessoas em Israel, porque sempre houve um remanescente,
Eles clamavam a Deus. Eles falavam, Senhor, o que aconteceu? Onde passou a tua glória? Porque nós estamos assim? Não é esse o nosso chamado, não é essa a nossa herança. Não é por isso que o Senhor nos trouxe nessa terra. Senhor, julga-nos, mas tem misericórdia de nós. Lembra-te da tua aliança e das tuas misericórdias. Por isso que Deus fala, eu guardo a aliança e a misericórdia. Querido, muita coisa na história de Israel, a maioria não é por mérito, não. É porque Deus é um Deus de misericórdia. Como na nossa vida, não é por mérito. É porque Deus tem misericórdia de nós. A Bíblia diz, Ele para ter misericórdia de nós. Então, quando eu vou estar falando sobre Israel aqui, não pensa que eu não estou enchendo a bola de Israel, não. Eu quero que seja glorificado aquele que é o guarda de Israel. O Deus de Israel, porque é Ele que é fiel. Sabe? Então, assim, houve uma grande infidelidade do povo de Israel. Mas nós não estamos acusando, que é importante a gente ver isso, porque a igreja tem a mesma história de desvio, de infidelidade. A cerca foi removida, a proteção foi removida, a glória se foi, Icabod, né? Quando a arca foi tomada, a glória se foi. Então, assim, a igreja também tem uma história de desvio, de perder a glória de Deus, mas a misericórdia de Deus nos dá esperança. Amém? É importante a gente ver, porque Israel é o maior testemunho da misericórdia de Deus e da fidelidade de Deus. E é importante que a igreja entenda isso para ter esperança também. Então, Israel, você vê mesmo nesse salmo aqui, é repetido milhares de vezes, sem exagerar. Lembra-te de nós. Volta o teu rosto para nós. Visita esta vinha. Então, eu quero resumir com essa frase. Visita essa vinha, volta de novo, cuida dessa vinha. Outras passagens falam disso. Põe as cercas de volta. Tira os animais, que é símbolo das nações, o javali, as bestas selvagens. Tudo isso era imagem das nações que vinham, invadia, pisoteava, espoliava. Todo o contrário do que era na época de Davi, né? Davi, por onde ele ia, o Senhor era com ele e dava vitória contra os seus inimigos por todos os lados. Depois de um tempo, era o contrário. Os inimigos vinham de todos os lados e Israel caía, perdia. Aí aqueles que amavam o Senhor falavam, Senhor, mas o que está acontecendo? Por que o Senhor nos abandonou? Então os profetas vinham falar por causa da infidelidade, por causa da idolatria, por causa da dureza de coração, por causa dos falsos profetas. Querido, eu acho que vai ter que ficar para a segunda sessão a gente falar das bênçãos, da visita da vinha. Então eu já vou seguir nessa linha falando sobre a perda do testemunho. E é importante porque tem um paralelo com a igreja. Você lembra Romanos 3, 23, o que fala? Porque todos pecaram e carecem de perdão. É isso? Não é não. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos, nós não precisamos só de perdão. Porque esse versículo, se fosse a nossa teologia normal, todos pecaram e precisa de misericórdia e de perdão. Verdade? É verdade, precisamos. Mas este não é o fim. A nossa carência é da glória de Deus. O que a igreja precisa não é só de perdão, não é só de arrependimento, não é só de prosperidade, não é só de portas abertas. A nossa carência, e carência é um termo médico, sabia? Uma carência de vitamina B, uma carência de vitamina A, uma carência de lítio, você morre, você tem doença seríssima. Então a Bíblia diz que a igreja em Israel tem uma carência, que produz doença e morte no final. Carecem da glória de Deus. Lembra que os discípulos e os profetas falavam que a vinda do Messias seria para restaurar a glória de Israel. Não era só restaurar a bênção, restaurar, entende, certa vitória, ou de vamos ser de novo um povo vitorioso. Israel carece da glória de Deus. E a igreja carece da glória de Deus, querido. É por isso que a igreja de Israel pode se reconciliar. Porque nós somos colocados numa mesma situação espiritual. A ambição de Israel não é, não pode ser, e não é, simplesmente de ser uma nação
poderosa. Porque se for isso, a bênção de Deus, então a China é super abençoada. É a segunda economia do mundo. A França humanista, intelectual, é super abençoada, porque só tem 5 que assentam no Conselho da ONU de Segurança. Né? Então vamos pegar esses 5. Os Estados Unidos é a nação mais abençoada do mundo. Mas não é isso. Nós não podemos reduzir nem para a igreja, nem para Israel, a bênção de Deus simplesmente a certos aspectos, né, de prosperidade, de bem-estar. Então, a maior carência que nós temos é da glória de Deus. Nós cantamos um cântico que diz, em francês, que ta gloire revienne, que a tua glória volte. O profeta Ezequiel viu a glória de Deus saindo de Israel. Ela saindo do santo lugar, depois saindo pela porta do templo, depois ficando sobre o monte Sião, depois viu a glória se afastando de Israel. Israel não só perdeu a bênção de Deus, perdeu a glória de Deus. E o povo judeu entendeu isso. Quando peregrinando, oprimido entre as nações, existem cânticos, orações, como essa aqui, ó, visita essa vinha. Lembra-te de nós, tem misericórdia de nós. Houve momentos que o povo judeu estava tão ansioso e tão debaixo de pressão, que eles escolheram falsos messias. Na história, em vários momentos da história, eu não vou te falar, porque você pode pesquisar isso, em vários momentos, só na época do livro de Atos, Gamaliel fala disso, não é? Levantaram 3, só ali no livro de Atos, e o pessoal se levantou com eles para, não, Deus é conosco, nós vamos nos livrar do jugo dos romanos e tal, e diz, Gamaliel fala, e eles foram eliminados, aniquilados. Muitas vezes Israel, pela força humana, com aliança com o Egito, com aliança com outro, né, eles alugavam mercenários, de uma maneira humana, querendo restaurar a glória. Mas não existe glória sem o Deus da glória. Por isso que a restauração de Israel, mesmo quando eu vou falar do milagre que é, a glória de Israel só virá com o Deus da glória. O pastor Charrier prega e fala algo muito tremendo. Quando Abraão estava ainda na terra dos caldeus, né, num lugar de pagão, que adorava ídolos, diz que o Deus da glória apareceu a Abraão. Shekinah. Nós não sabemos o que é glória, não sabia? Porque a nossa mentalidade sobre glória, ela é grega. Na mentalidade grega, glória, alcançar a glória, um futuro glorioso, é fama e celebridade. Né? Então o cara era um herói, alcançou a glória, até imortalidade, era só fama. Os gregos não criam na imortalidade no senso bíblico. Eles criam na imortalidade porque você viverá na memória dos outros. Entendeu? Porque você é famoso como Hércules, como outros. Né? Então a mitologia grega sempre celebrou o homem. Por isso que o humanismo é muito grego. A França pegou essa herança grega. E a igreja recebeu muita influência grega. Então, quando nós falamos sobre glória, você pensa, né, uau, é abençoado no sentido próspero, eu estou numa posição elevada, todo mundo bate palmas. Até alguns testemunhos é assim, né? Falam, o cara está por cima da carne seca, né? Tipo assim, o cara está bombando, ou outra coisa. Então, essa ideia, mas na Bíblia, glória significa glória e formosura estão diante dele. Significa beleza e força, poder. Mas não no sentido humano, entendeu? Porque eu sou o cara. Então, assim, a nossa noção de glória é formosura, beleza, segundo a Bíblia. Sabe quando na sua Bíblia, na sua vida, você dá um testemunho de algo que Deus fez? O mais importante, por exemplo, não é que Deus abriu a porta para o emprego. Você já viu no seu testemunho? O que é mais bonito, que
toca mais e toca as pessoas, é de ver que Deus agiu em teu favor, que Deus ouviu a tua oração, que Ele foi fiel a você. O resto é consequência. As pessoas veem e falam, que coisa, o cara e tal, e ele perseverou, e Deus deu ele, por exemplo, um emprego onde ele ganha 2 vezes mais, e onde ele, né, no testemunho aparece isso. Mas você sabe, se você é um cristão verdadeiro, que o que te toca, o que é mais importante foi que Deus agiu em teu favor, que existe uma beleza nessa história. É igual quando você encontra uma moça, né, para o casamento e tal. Tá, ela pode ser bonita, não estraga nada, né? Mas assim, o mais bonito é a história, é de ver como Deus fez, que Deus cuidou de você, que Deus estava presente, o que torna bonita a tua história. Eu sou casado com uma gaúcha que eu encontrei em São Paulo, numa conferência, onde eu não devia estar nessa conferência. Você conhece, né? Como Deus faz as coisas. Mas o mais bonito da nossa história é que Deus estava conosco nessa história. É isso que é glória, entendeu? E essa é a nossa carência de ver restaurada a glória de Deus. Vamos continuar no Salmo 80. Porque ele resume isso. Fala, Senhor, visita esta vinha. O que é bom com a vinha é que ela pode ser restaurada, sabia? Na França, nós podamos as vinhas no inverno e ela brota com muita força depois. Então, assim, eles falam, visita essa vinha, porque não tá terminado aí, que é o erro da igreja. Quando a igreja, os pais da igreja estudavam a infidelidade de Israel, né, eles desenvolveram a teologia do replacement, substituição, que diz, não, Israel já estava profetizado, eles fizeram pior que as outras nações, Deus os julgou, Deus removeu a cerca, os javalis entraram, eles ficaram 2.500 anos debaixo de maldição, né, porque tinha declarado, alguns capítulos antes, da bênção e maldição, ponho diante de vós a morte ou a vida, escolhei. Então, aí os pais da igreja, Agostinho, São Tomás de Aquino, eles falaram, desenvolveram uma teologia, sim, hoje Israel é o povo testemunha, mas não são mais testemunha da glória de Deus, eles são só testemunha do juízo de Deus. Santo Agostinho defendia, falando, não mata o judeu, não os mata, não por misericórdia, por amor, por entendimento, deixa eles vivos, para você ver, para que seja um testemunho do que acontece com gente infiel. Ele desenvolveu uma teologia, entende? Não mata-os, porque eles vão encarnar o juízo e a condenação divina, para que os cristãos temam a Deus. Então, para a igreja dessa época, quanto pior for a situação de um judeu, para eles falar, é melhor, está vendo? Está vendo se você for infiel, o que acontece? Então, que Israel só era testemunha agora da ira e do julgamento de Deus. Mas eles não falavam o que as Escrituras ensinam, que depois de ter disciplinado Israel, eu terei misericórdia de vós. Eu os trarei de volta, eu protegerei o que a minha mão plantou, eu vou cercar de novo a vinha, eu vou tirar as bestas feras, eu vou, né, restaurar a sua sorte. A igreja não ensinava mais isso. Então, assim, sabe, uma heresia é pregar, às vezes, parte da verdade da palavra de Deus. Nós precisamos pregar toda a verdade. E toda a verdade diz que Deus julgaria Israel, mas que lembraria da sua aliança. E com misericórdia voltaria o seu rosto para eles. Então, queridos, olha aqui a oração que o povo judeu sempre fez, já há séculos. Protege o que a tua mão direita plantou. E o sarmento que para ti fortaleceste está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos mais de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Eles, e durante séculos, um remanescente em Israel sempre fizeram essa oração. Visita-nos, Senhor, vivifica-nos, lembra-te de nós, restaura a nossa sorte. Versículo 19, restaura-nos, ó Deus,
ó Senhor dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre nós e seremos salvos. No original diz, faz resplandecer o teu rosto sobre nós e faze-nos voltar. Então esse clamor por uma visitação de Deus sempre existiu, querida. Essa esperança que um dia Deus se lembraria. Então, Israel tem 2.500 anos. Eu não tenho tempo para falar de vocês. Do primeiro holocausto. O primeiro holocausto aconteceu, porque a palavra holocausto hoje significa massacre, né, a morte, o assassinato massivo do povo judeu. Mas não aconteceu só com Hitler na Alemanha. O primeiro holocausto aconteceu com Nabucodonosor. O cerco foi terrível. Israel, você lê Jeremias, Ezequiel, Isaías, quando eles falam está queimada, decepada, eles entraram como lenhador com um machado numa floresta. Eles usam essa imagem, sabe, o lenhador foi derrubando, queimando, destruindo. Israel viveu isso na carne. A morte, vocês sabem, foi profetizado de mulheres grávidas, transpassadas com a espada. O cerco era tão terrível que eles comiam a placenta, ou comiam o bebê. O primeiro holocausto foi terrível, eu preguei na Polônia. As imagens, você sabia que os inimigos eram levados como escravos e eles já tatuavam. Como em Auschwitz, eles tatuavam o símbolo, por exemplo, de Babilônia, que você é escravo de Babilônia, na fronte ou nos braços. Está escrito na Bíblia. Eles raspavam a cabeça, como os nazistas fizeram. Então esse é o primeiro holocausto. O segundo foi o que Jesus falou. Jerusalém, Jerusalém, né, que não aproveitaste o dia da visitação. Lembra que eles oravam, visita essa vinha? Deus muitas vezes visitou com profetas, com julgamentos, trazendo arrependimento, e muitas vezes não houve essa visita, não teve efeito. E Jesus falou, se reconheceste o dia da tua visitação. E Jesus, ele fala que seria terrível o segundo holocausto. Ele falou, ai das grávidas naquele dia. Querido, o segundo cerco de Jerusalém, no ano 70, com o general Tito, foi terrível. Os judeus foram vendidos como escravos, mais barato do que o preço de um cavalo. O número de escravos foi tão grande que o preço dos escravos caiu lá embaixo, em todo o Império Romano. Com o dinheiro que eles roubaram de Israel, eles construíram o Coliseu romano. Lembra do Coliseu? É dinheiro do povo judeu. Foi Vespasiano, o pai do general Tito, que inclusive cercou Jerusalém, deixou o filho dele, o general Tito, cercando Jerusalém, voltou para ser César, para governar Roma, e com o dinheiro da campanha da guerra e do espólio que eles tiraram dos judeus, construiu o Coliseu. Esse foi o segundo holocausto. A população judia nessa época foi dizimada, só restou um pouco de população judia mais tarde na região da Galileia. Eu não posso entrar nos detalhes, mas... E o terceiro holocausto, na verdade, que é na Segunda Guerra Mundial. E nesse intermédio teve tantas injustiças, tanto assassinato, tanto na França, na Holanda, Portugal, Espanha, até aqui no Brasil, né, onde o povo judeu estava, tem uma história de injustiça, de perseguição, de espólio, roubo. A sobrevivência do povo judeu já é um milagre. A prosperidade do povo judeu é outro milagre, porque imagina que a sua família, cada geração fosse roubado, tivesse que começar tudo de novo. Imagina. E isso foi repetido muitas vezes. Algumas vezes ficavam várias gerações protegidas ali, mas de repente, tudo era roubado, acusado. Quando não morriam, né, tinham que fugir com a roupa do corpo. Mas Deus tinha prometido, eu vos farei voltar. Eu os trarei de volta para a terra que eu prometi aos vossos pais.
eu plantarei Israel de novo na sua terra, e eles brotarão, estenderão seus ramos, darão frutos. Esse é o milagre que nós vamos compartilhar na sequência, e que eu creio que Deus vai estar falando. Mas, eu quero falar para vocês do sangue, da iniquidade das nações. Porque existe uma profecia que fala, eu julguei o meu povo, eu os espalhei entre as nações, mas as nações abusaram do meu povo. Passaram dos limites. Aí Isaías profetiza contra as nações, contra Babilônia, Moabe, Egito, Síria, e vai toda uma lista, porque fala, Deus, depois de ter lidado com o meu povo, eu vou lidar com vocês. Existe um julgamento que Deus promete para as nações. Aquela palavra que foi dita, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porque Deus usou as nações para disciplinar Israel. Mas o orgulho das nações os fez ensoberbecer e eles passaram dos limites. Aí Deus fala, espera aí, agora você vai dar conta do abuso. Então existe um julgamento sobre as nações por causa do abuso para com Israel. Aí você fala, mas o Brasil nunca abusou. Sim, sim. Sabia que um dos guardas de Auschwitz, inclusive que escreveu um livrinho, nasceu no Rio de Janeiro, é brasileiro, do pai alemão, a mãe brasileira, guarda no maior campo de morte da Europa. Brasileiro, você não imagina, né? Ele nunca abandonou, ele tinha nacionalidade alemã, mas também brasileira. Nunca abandonou a sua nacionalidade brasileira. Então, um brasileiro era guarda daqueles bem cruéis em Auschwitz. Guarda nazista. Mas tem coisa boa também. Né? Não temos tempo de falar, mas que Deus usou brasileiros. Usou homens e mulheres para abençoar os judeus. Em várias nações existe isso. Então, Deus é um Deus que abençoa aqueles que abençoarem, mas também julga aqueles que amaldiçoarem. Eu estava conversando com o Rick. Quando você lê na Bíblia, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em português é a mesma palavra, em francês e inglês é tudo amaldiçoar, não é? Mas na Bíblia não. O primeiro é, eu amaldiçoarei, a palavra significa amaldiçoarei mesmo, julgarei com mão pesada. Aqueles que te amaldiçoarem, eu nunca amaldiçoei Israel. Né? O Brasil nunca fez, a gente nunca foi uma Alemanha nazista, ou, né? Queridos, a palavra ali para amaldiçoar não é a mesma. Significa simplesmente tratar com desprezo, com indiferença. A palavra significa tratar com leviandade, como ele dizia a palavra kalel, né? Kal significa uma pena que voa, ou seja, que não tem peso, não importa. Então, tratar Israel com indiferença, com desprezo, lavar as mãos, como Pilatos fez, lembra? Eu sou inocente do sangue desse justo, inocente uma ova, uma vovozinha, ele era governador, ele era responsável. Não adianta lavar as mãos quando nós temos culpa. Então, queridos, às vezes nós falamos igreja, o pastor, não, mas eu nunca amaldiçoei Israel, ao contrário, né? Até tem uma simpatia. Sabe, tem antissemita e tem filosemita. Ou seja, filo que gosta, que ama, né, e tal, que ama, que tem uma preferência, uma afeição. Nós não somos simplesmente filosemitas, não, queridos. Nós amamos o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Nós não temos só um certo amor por Israel. Nosso compromisso é com Deus, com a sua palavra, com as verdades que estão aqui. O nosso amor por Israel não é simpatia, não é preferência. Entendeu? É um alinhamento com o Deus das Escrituras. Então, amaldiçoar Israel, a palavra é simplesmente tratar com desprezo, com indiferença, com leviandade. E a igreja tem esse pecado. Não somente quando ela, mas nós nunca participamos da Inquisição. Sim, mas quando nós temos uma atitude de indiferença, fala, não, olha, Israel com Deus aí, que Deus abençoe, mas eu estou noutra. Essa indiferença tem uma promessa de julgamento.
Porque a igreja é chamada para se levantar ao lado de Israel. Se identificar com Israel, com Deus de Israel. Amém? Então é por isso que é importante essa conferência. Que é importante que nós começamos a trabalhar não somente um antissemitismo, um ódio contra o povo judeu, mas tratar essa questão da indiferença, que é fruto da soberba da igreja. Está escrito em Romanos capítulo 11, da ignorância, de achar que Deus não tem nada mais a ver com Israel, né? Que Deus faz o que Ele quiser com Israel, mas nós agora, o que interessa é minha vida. Amém? Nós vamos estar falando mais sobre isso, nosso momento é uma introdução. Eu te convido a ficar de pé agora, vamos orar junto.